dado de ser restaurado a um estado de natureza é tão antigo quanto a própria civilização. Na antiguidade, a superioridade da vida primitiva encontrava expressão principalmente no chamado mito da Idade de Ouro, representado no gênero da poesia e arte visual europeia conhecido como pastoral, a fuga, né, para o espaço ali do campo, né, o ambiente pastoril, maneirista, arcade, né, Árcade e tudo mais. O idealismo primitivista, olha aí, né, então a gente tem a ideia de que é utópico e de que é idealista, ou seja, no mundo das ideias que as coisas vão se resolver. Ganhou novo ímpeto com o início da industrialização e o encontro europeu com povos até então desconhecidos após a colonização das Américas, do Pacífico e outras partes do que tornaria o sistema imperial moderno. Olha que interessante. Eu só consigo perceber esse contraste, né? Esse novo ímpeto, né? Então esse desejo de fugir para um lugar primitivo por conta da colonização nas Américas e aí aqui no Pacífico, que é onde a gente, né, onde a história está localizada. Então, a ideia de sair do centro do capital, né, sei lá, Inglaterra ou França, né, ou Espanha e Portugal, e colonizar um outro lugar, coloca, né, direto esse conjunto de civilizações diferentes. A civilização europeia e a civilização que está sendo colonizada. E aí esse olhar, principalmente o olhar eurocêntrico para o colonizado, tende a colocar num estereótipo. Tende a colocar no, olha só, que exótico, olha que bonitinho. Eles têm até regra, eles têm até uma estrutura familiar e tudo mais. Então, vejam como que isso ajuda a gente a pensar o que está sendo visto como ideal. De onde que está partindo esse ideal? De onde que está saindo essa ideia de que é numa praia, no Pacífico, na Tailândia, que vai ter uma comunidade meio ali, entre 1 milhão de aspas, hippie, que as coisas vão funcionar. Olha como que isso é sintomático de um determinado idealismo primitivista, que está pautado em toda essa estrutura de colonização. Faz sentido? Ficou muito abstrato? Querem comentar alguma coisa? Fala. Fazendo uma relação com o Senhor das Moscas. Na verdade, o Senhor das Moscas é mais utopia, inclusive, quanto a utopia do primitivismo. Então. Exato. É. Porque ele coloca numa ilha, e eles sozinhos começam a mudar essa sociedade perfeita que vem para lá. Exato. Exato. É. E aí a ideia de que são só crianças, né? Então não tem que é uma ideia de uma reflexão, né? A partir de quando que as regras começam a surgir? Alguém que impõe ou isso surge por acordos, pelos, né, o caos todo ali dos papéis sociais, meio que cada criança representa um papel social diferente, né? É muito interessante. É muito bacana fazer esse paralelo do Senhor das Moscas com aquelas distopias tipo Jogos Vorazes, porque daí é o espaço. Enfim, né, a gente vai falar 1 milhão de vezes sobre distopia a partir da semana que vem. Mas eu gosto muito dessas distopias de young adult, né, de histórias para jovens, porque é o espaço da escola. É o espaço da escola colocado como distópico. As facções, os grupos, eu preciso ser aceito, eu preciso cumprir algumas regrinhas. E aí, no Senhor das Moscas, isso é colocado no espaço selvagem, no espaço da natureza bruta, né? Muito bem lembrado, é uma obra muito boa que ajuda a pensar, gente, o que é esse primitivo, principalmente o primitivo quando em embate com esse olhar europeu, né, ou americano, ou do colonizador, né? Enfim. Tranquilo, gente? Querem comentar mais alguma coisa? Oi, pois não. Essa volta ao primitivismo, como estava no texto, tem relação com a ideia de liberdade, uma volta à liberdade? Porque ao passo que a sociedade fica cada vez mais, como eu posso falar, ela cria mais engrenagens, ela cria mais amarras para todos nós. E agora a gente pode até fazer um paralelo com as ideias religiosas, né? A questão do livre-arbítrio dos homens, tudo. Então essa ideia de primitivismo que o homem busca ao final de tudo, tem ideia, ela é umbilicalmente ligada com a liberdade? Seria isso que então, ele comenta essa ideia de que o
o desejo, né, é tão antigo quanto a própria civilização. O desejo do civilizado ser restaurado a um estado de natureza é tão antigo quanto a própria civilização. Ou seja, a civilização não está funcionando. A gente precisa retornar a um estado meio que zera tudo, né, para resetar todas as escolhas, todas as decisões, para começar de novo, né? Então, isso diz muito mais sobre a civilização do que o estado de natureza, né? E como que ao longo, né, desde a antiguidade, esse desejo de retornar mostra que a maneira em que a civilização foi montada e não a maneira que o estado de natureza existe, não funciona. E aí é muito interessante isso que você falou da liberdade, que a gente consegue observar, por exemplo, se é uma tentativa, né, sei lá, uma sociedade que tenta pensar um estado de natureza a partir da liberdade. Se a liberdade ela é dada para o indivíduo, então a gente vai ter um ponto de vista, uma perspectiva conservadora. Ah, não, cada um é por si só, cada um dá conta, cada um é livre, né, sem responsabilidade social e etc. Agora, se é uma civilização que pensa a liberdade de uma maneira coletiva, e aí aqui a gente pode problematizar de 1 milhão de jeitos, né? Que tipos de civilização tentaram pensar a liberdade de uma maneira coletiva? É um outro formato civilizatório, né? Então, por exemplo, não vai ser a expropriação, não vai ser a exploração, mas vai ser talvez uma divisão de tarefas, enfim, mais horizontal. Sei lá, algumas experiências anarquistas, algumas experiências comunistas, socialistas, enquanto que a retirada, sei lá, do Estado e o liberalismo do liberalismo, né? O ser, ele é livre por conta própria. Aí nos dois casos fala-se de liberdade. Nos dois casos existe a tal da civilização, mas isso é colocado e organizado de maneiras diferentes. Não sei se eu respondi sua pergunta. Beleza. É fascinante, é um tema assim, né? Não é de hoje, e a gente vai continuar tentando refletir sobre isso e tentando pensar aonde foi que deu errado. Aonde a gente tem que voltar para conseguir arrumar. E aí é muito mais meio que um raio-x de pensar, deu errado. E aí, será que é o retorno? Ou será que é pensar num futuro distante? Né? Então, o problema ele vai tentando ser resolvido de várias formas. Né? A utopia desloca geograficamente, né? A fantasia, né? como um gênero narrativo, vai criar universos completamente diferentes, a ficção científica, e por aí vai. Né? Enfim. Querem comentar mais alguma coisa desse trechinho? Fala. Do que ele falou, né? Uhum. O idealismo primitivista e a ideia de liberdade, Uhum. me veio muito na cabeça o Gauguin, né? Gauguin. Ele fez exatamente isso. Ele largou a vida de corretor da Bolsa em Paris e foi para o Tahiti. É verdade, é verdade. Ele falava, a pior coisa que foi feita foi a civilização, mas são esses caras que sabem como viver, são eles que sabem o que está certo, e tanto ele arrumou um monte de briga lá nas ilhas por causa dos missionários, né, que tentavam destruir os deuses, as divindades. Uhum. Então, para mim, quando começou aí o idealismo primitivista, na hora que ele empolgou. É muito interessante ver o contraste, porque a gente vai ter, né, no sudoeste, sudoeste, eu sou péssima de geografia, sudeste, perdão, sudeste asiático, ele foi muito colonizado por portugueses e espanhóis. Então, a estrutura das feitorias, né, enfim, de como que isso foi organizado lá no século XVI é muito parecido com a colonização da América, né? Então, existe esse fascínio pelo outro que está nessa terra distante, mas não existe uma tentativa de respeitar a maneira que o outro vive. Ele é colonizado, ele é destruído, ele é massacrado, as mulheres são estupradas e por aí vai. Né? Então, é colocado num patamar do estereótipo, do exótico, mas não né? Vamos tentar lidar com as coisas de uma maneira democrática. Imagina, é colonização, é o modus operandi do capital. Né? E aí tem muito a ver com o que tipo de civilização é essa, que se expande, que progride, às custas de quê? Às custas de quem? Né? Enfim.
Chegamos na utopia. Vamos ver se dá tempo da gente assistir? Vocês topam? Vou colocar aqui, então. É um curta de... Deixa eu só ver a fichinha. É um curta de 2019. 20 anos depois, né? Da praia. Deixa eu só fazer um comentário bem breve. Olha a diferença o movimento da câmera. Quando ele está na praia, a câmera é de baixo para cima. Quando é o aeroporto, é de cima para baixo. Isso é uma construção gramatical do cinema. Quando você vê algo de baixo para cima, aquilo é visto como superior. De cima para baixo é inferior. Então, dá a ideia de que esse aeroporto ele é gigantesco e que a praia ela vai ficando. Isso em 30 segundos, né? Enfim. Isso aqui é o incidente inicial. Olha que doideira. Uma bandaninha. E olha como a câmera fala. Opa, é rápido. Aqui está muito didático, né? A câmera fala, olha isso aqui, olha essa bandana azul aqui no chão. Ó, uma faca ali em cima da mesa. É a partir disso aqui, se essa bandana não tivesse caído no chão, o curta não aconteceria. A montanha-russa não entraria em movimento. Aqui, o estranhamento do personagem é o nosso estranhamento. O que você está fazendo? Então, olha a ideia de que ele era desse mundo, ele volta depois de 15 anos e está tudo diferente. E aí o estranhamento que ele vai tendo com os comportamentos, a gente falou, como assim? Tem um negócio, tem um bafômetro embutido no carro. E aí começa a subir a montanha-russa. A tensão vai aumentando. Claro, uma tensão pequenininha, mas é uma tensão.
Deixa eu só voltar um pouquinho. Isso aqui é muito comum do espaço ser um desdobramento do personagem. O personagem é colocado numa situação extrema, que eles vão ter que voltar andando, e aí o lugar que eles estão é extremamente caótico. Porque se ele tivesse ido de carro, não tivesse caído a bandana e tal, ia provavelmente passar numa avenida que ia ser tudo moderno, tudo, etc. e tal. Né? Uma coisa que lá na literatura gótica, por exemplo, os anseios do personagem são a natureza turbulenta, chuva, frio, etc. e tal. Então aqui passa despercebido para a gente, olha só que lugar esquisito que eles estão, mas olha como que são cartadas, são elementos narrativos que vão se sobrepondo. O personagem no centro, no meio dessa rua toda meio, né, esquisita. Fala, pois não. Isso o quê? É meio que a função narrativa do espaço. Então, como que o espaço... E aí depende da obra. Vai ter obra que o espaço não vai servir... Não é que não vai servir para nada, mas ele vai ser um pano de fundo. Vai ter obra que o espaço ele é o grande protagonista. E aí ele vai ser um elemento formal que faz parte da narrativa. E aí aqui ele vai ficar como, né, muito gritante. Então, meio que a função narrativa do espaço. Faz sentido? Beleza, continuemos. Lembra quando a gente viu o que pode e o que não pode fazer numa obra? Aqui, em 5 segundos, dá para saber o que pode e o que não pode. Né? E aí, como todo conjunto de regras que restringem, sempre vai ter um espacinho da brecha. Obviamente, né, um paralelo... Eu não posso deixar de comentar um paralelo com 84. A ideia da câmera, né, vigiando o tempo todo.
I don't need advice. Hey, Frank. Tell me what? I'm sorry, Jack, but you can't stay. Why? $2,000 in fines, Jack? What the hell were you thinking? We also get bonuses at our house. I want us to pay it back. It's not just the money. You've affected everything we do. Until we pay our fines, we miss out on shopping discounts, public transport, bank loans. I'm your brother, Frank. But you don't find anything, Jack. We hate it too. Why don't you just get up and leave the country? We can't leave. Why? We have a mortgage. Any debt? Big or small? You can't travel outside the country. It's as simple as that. All the changes started happening slowly after you left. I did the protests, but teenagers and hippies on the streets aren't convincing enough. Can't blame the people. When your belly's empty, you swallow anything they shove down your throat. Artists were supposed to turn the mirror on society, but instead most of them turned the mirror on themselves. And it became a selfie. Most writers, artists, poets sold out, too scared to challenge in case they lost a corporate sponsor or some government grant. I'm old now. I'm tired now. I'm done my fighting. Essa parte, olha que interessante. Até aqui é sempre a percepção do personagem principal chegando, tentando entender. E aí tem meio que uma linha do tempo que sai e acompanha o irmão dele contando. Mas é muito sutil, né? A voz dele contando e meio que abre uma cena distante, paralela. Mas a gente só vê essa cena da praia porque isso tem a ver com ele conversando com o irmão. Tanto que quando ele está fora do banheiro e tal, o irmão e a cunhada batendo boca, a gente só sabe que eles estão batendo boca porque ele está ouvindo eles batendo boca. Então é sempre a partir do personagem principal o que vai sendo amarrado. Se fosse, por exemplo, em terceira pessoa, aí seria o narrador acompanhando o irmão, depois a cunhada, depois ele, né? Então tudo isso ajuda a construir a percepção e o estranhamento dele voltando para o país, a civilização de Utopia. I'll leave them all. Jack, just some advice. If you help anyone with a red wristband, you get fined too. Whatever you do, never ever pay away.
Aí temos o clímax. Do not move from your current location. Your cooperation is appreciated. Thank you. Can I ask you a question? Why are you always smart? Because I'm free. Olha que interessante. Enfim, 1 milhão de coisas, né? São interessantes. Mas, pensando na estrutura da nossa montanha-russa, depois do clímax, a resolução e o... Deixa eu pegar o nome todo aqui, né? Essa parte aqui, ó, a ação decrescente, ela não vai mais aparecer, o narrador, a câmera aqui, não foca mais nele, mas foca nela. Então, os resultados desse clímax, a gente não sabe onde ele estava, de onde ele veio, a gente sabe que ele estava em outro lugar, caiu de volta no país, voltou de volta para a utopia, e aí a ação toda cresce, o clímax, né, que tem a ver com pagar a dívida, etc. e tal, essa tensão.